Salve galera do Mengão, beleza? Saudações rubro-negras, isso aqui é muito Flamengo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flamengão News no YouTube e demais redes sociais. É só você chegar lá e digitar canal Flamengão News, você vai encontrar essa pessoa que vos fala. Muito prazer, meu nome é Ezio, sou apresentador do canal Flamengão News. Não esquecem, e vim aqui trazer mais um vídeo de notícias do Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido e amado do planeta. Notícias como essa, galera. Diretoria do Flamengo bate martelo e diz: não vou aumentar mais o níquel para ter Caio Jorge do Cruzeiro. A última oferta é essa e agora, se quiser vir, que venha. Tá certo? Eu acho que tá certo, é por aí mesmo. Eu acho que botou muita grana nisso aí, tá certo? O cara não vale isso tudo, não. Outra coisa, galera, que eu queria falar neste vídeo é que o Saúl Ñíguez vai ter que operar mesmo, né, o pé e deve ficar aí por volta de 3 meses fora do Mengão. Vai perder um monte de coisa no início de 2026, mas é a melhor opção do que a situação convencional. E eu gostaria de falar também que ao invés do Flamengo ir atrás de Caio Jorge, surgiu uma nova opção. E o nome dele é Marcos Leonardo do Al Hilal. Então, vem comigo, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like nervosão neste vídeo, que é muito importante a sua presença aqui neste canal. Acompanhe o vídeo até o final, toque no hypar para poder aumentar o score do vídeo e chegar para mais gente. Toca no sininho para receber todas as nossas notificações, tão importante para a gente. Se inscreve, comenta, compartilha e deixa o like, que é importante demais pra gente. Tá certo, galera? Posso contar com a sua presença? Então, me ajude a te ajudar com notícias do Mengão. Vamos que vamos para as notícias aqui, galera. Vamos começar falando do Saúl Ñíguez, tá? Flamengo divulgou uma nota ontem falando sobre Saúl Ñíguez, né? Que ele vai ter que operar o pé. Eu já tinha trazido isso, o tornozelo, né? Eu já tinha trazido isso em outro vídeo. Eu aqui agora não vou conseguir achar essa situação, mas eu já tinha trazido essa informação anteriormente sobre o Saúl. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Só pra gente falar a mesma língua aqui. Eu acho que agora eu não devo encontrar isso, não. Mas de qualquer maneira, ficou entre uma questão dele fazer cirurgia no pé ou usar o tratamento convencional com aquela coisa de antibiótico, anti-inflamatório e fazer aquele revezamento com o jogador e tal. Mas o Flamengo informou que foi decidido a fazer a cirurgia. Então eu vou ler a reportagem aqui para você rapidinho e aí a gente comenta mais sobre isso. É o seguinte: Saúl Ñíguez vai operar o calcanhar e deve parar por pelo menos 3 meses. Vai deixar o Mengão na mão. Foi isso que eu botei aqui, porque vai ficar na mão mesmo, né? O Flamengo, por exemplo, ele vai deixar de jogar pelo Flamengo, por exemplo, na Supercopa do Brasil, né? Contra o Corinthians, o Campeonato Carioca, basicamente todo, né? 3 meses. A estreia do Campeonato Brasileiro, a Supercopa Sul-Americana, né? E o início da Libertadores, né? Que vai ser tudo antecipado agora para o início do ano. Então, boa parte disso aí ele vai demorar. Claro, evidentemente, que fizeram um excelente trabalho, aquela recuperação mais rápida que o Flamengo dá moral para o jogador e tal. Pode ser que ele volte em 2,5, não sei o quê. Mas depois tem o recondicionamento físico. Então, somando tudo, 3 meses. Então a coisa ficou bem complicada. E por falar em 3 meses, foi exatamente isso. Há mais ou menos 3 meses atrás que ele começou a sentir essa lesão. E aí começou a cair de produção nos jogos. A gente sentiu isso. Porque logo que ele chegou, ele fez um meio-campo maravilhoso ali. Era ele, Jorginho e De Arrascaeta. Depois o Pulgar voltou de contusão, aí ele saiu, ficou meio que jogando ele e o Pulgar, mas foi uma coisa rápida e ele teve o problema. E aí, cara, depois daí foi só, eu não vou dizer ladeira abaixo, mas ele chegou a jogar pelo Flamengo e ficou complicada a situação para ele. Mas a cirurgia vai acontecer na Espanha, no país dele de origem. E o médico será um grande especialista, o
vamos dizer assim, como falava antigamente, o papa, a nata da especialização desse tipo de operação, que é o Dr. Eike Van Dijk. Acho que é Eike Van Dijk. Parece é o sobrenome do jogador lá, né, do alemão lá, defensor, acho que era do Bayern, alguma coisa do tipo assim, Van Dijk. Então, Eike Van Dijk será o médico que vai operar o Saul Niguez. Aí o Flamengo divulgou nota falando sobre isso. A cirurgia ocorrerá na semana que vem, logo após os exames e a nova consulta que o médico fará, né, que semana que vem, segunda-feira mesmo. Ele vai no médico, vai fazer alguns exames, alguma visão do médico para poder marcar a data que ele vai fazer a cirurgia, certo? Lembrando também que eu anotei aqui, que até então eu não sabia, vi isso pouco antes de gravar esse vídeo, que o BAP já estava preocupado, né? Pois o Saul demorou a decidir se operava ou faria tratamento convencional, como a gente já trouxe aqui neste vídeo e num vídeo anterior aí. Estava esperando a decisão dele. Aí anotei depois sobre as perdas que o Flamengo terá e que o Saul terá, evidentemente, fora do Flamengo. Então é isso, cara. Muito boa sorte para o Saul Niguez, é um excelente jogador. Logo que chegou, fez um grande futebol, me empolguei bastante com ele. Falei, porra, esse é o cara que vai arrumar a casa ali junto com o Jorginho, e foi mesmo. Só que depois que ele se machucou, começou a sentir, aí ficou complicado para ele. Então, muito boa sorte, boa cirurgia, boa recuperação e que volte pro Mengão, porque aí depois ainda vai ter Brasileiro, ter parada para a Copa, aí vai vir Libertadores, tem muita coisa para ele disputar esse ano, se Deus quiser, até o Mundial. Galera, eu queria falar o segundo assunto, que é o assunto mais chato dos últimos 15 dias aí, que é o assunto Caio Leonardo. Caio Jorge, desculpa, misturei os dois jogadores aqui agora. Flamengo bate o martelo e define futuro de Caio Jorge. O que aconteceu? O Flamengo chegou no limite do limite. Na minha opinião, muito acima do limite. O Flamengo chegou a oferecer 24 milhões de euros, mais o Cebolinha, que vale em torno de 8 milhões de euros, segundo o Flamengo, não segundo o Cruzeiro, que ele entende que é menos, mas só nessa brincadeira, 32 milhões de euros. Eles ainda têm direito a 10% de mais-valia no caso de uma revenda. Se ele vendesse o Cebolinha, ele ia ficar com 10% também da diferença entre do que ele vai vender com o que ele pagou. O Flamengo deu esse molinho para o Cruzeiro não quis. Então, o Pedrinho, presidente do Cruzeiro, dono da SAF do Cruzeiro, não quer vender o Caio Jorge. Na verdade, ele não quer vender. Essa é a visão. Não quer vender. Se chegasse alguém da Europa e oferecesse 35 milhões, ele provavelmente vendia. Mas, né, aqui, para reforçar rival direto, o Flamengo é um rival direto do Cruzeiro e do Palmeiras, né, pelos títulos de 2026. Então é isso, ele não quis saber, e o Flamengo chegou no limite. O BAP já tá puto com essa história, Boto também, não quer Caio Jorge, vamos pro plano B. Aí, tem um outro detalhe também que eu anotei aqui, ó. Dois detalhes, aliás. Primeiro, o Caio Jorge já operou o joelho, ou seja, pode vir a ter futuro problema com isso também. Então, nessa brincadeira, o Flamengo vai oferecendo os tubos muito além do que o cara vale, que na minha visão o Marcos Leonardo é 20, 25 milhões e só. O Flamengo já estava oferecendo 32, pensando em aumentar a proposta, ainda botando Cebolinha no circuito. Além disso da operação, tem um outro problema também, que o Flamengo ficou indignado, que é que o Flamengo ficou sabendo, a diretoria ficou sabendo, de que o Caio Jorge já tinha recebido uma proposta do interior, do exterior, de clubes da Europa, no valor de 20 milhões de euros. E o Cruzeiro tinha rejeitado essa proposta. Então, 20 milhões de euros já era uma oferta para o Caio Jorge. Então, o Flamengo ficou sabendo disso, que ele já tinha tido oferta, que o Cruzeiro tinha recebido, e aí desistiu, entre aspas, de vez. Tá certo, galera? Em paralelo a isso, o Flamengo busca o plano B, o plano C, aquela coisa. Tem vários jogadores que o Flamengo está de olho. E um desses caras, o nome dele eu vou falar aqui agora, ó, Marcos Leonardo, também que veio do Santos. Santos faz muito moleque bom, né?
Caio Jorge, depois o Marcos Leonardo, que é mais novo, que é mais barato. Só que ele joga no Al Hilal, né? Do clube da Arábia. Então eu vou ler aqui também o que eu anotei para vocês e a gente comenta. Marcos Leonardo é uma nova opção para o Flamengo. Jogador do Al Hilal, ex-jogador do Santos, não é que esteja no mercado, ele tem contrato com o Al Hilal. Só que existe uma situação aí que eu vi isso no Mauro Santana, um locutor bacana, que eu acompanho também. Ele falou que o Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo ele tá ali disputando com pelo menos mais uns 2 estrangeiros do Al Hilal para ficar fora, vamos dizer assim, da lista de jogadores do Al Hilal. Por causa de quê? Por causa do limite, né? O Al Hilal está basicamente dentro do limite, né? De estrangeiro, de cota de estrangeiro. Lá também tem isso. E aí o Al Hilal estava esperando que a Federação Saudita fosse simplesmente melhorar isso, aumentar a quantidade de estrangeiro lá. Acontece que não, a coisa não mudou e ele vai ter que escolher de 3 caras que estão na sobra aí, de 3 caras, um deles vai ter que ficar fora e pode ser o Marcos Leonardo. Se isso ocorrer, o Flamengo pode até trazer o cara de graça, for lá tentar junto ao Al Hilal. Não sei se isso poderia ser assim tão simples, fatalmente não seria. Outra coisa, caso ele seja o cara escolhido para não atuar no campeonato de 2026 pelo Al Hilal, ele pode pedir rescisão contratual. Isso foi feito pelo o Jean Lodge, né? Acho que é Jean Lodge. Não lembro agora se é Jean Lodge o primeiro nome dele. Eu sei que é o Lodge, de que rescindiu o contrato, foi com o Atlético Mineiro. Já tinha acontecido, se não me engano, com o Michael também, quando veio para o Flamengo. Então, o que acontece? Existem essas 2 hipóteses também. Ele ficar de fora do Campeonato Saudita para 2026 e o Flamengo ter uma chance maior de ir buscá-lo. Lembrando que o Al Hilal comprou ele ao Santos por 40 milhões de euros na época. E aí o Flamengo fica naquela expectativa, tá certo? Então, janela de janeiro chegando e o Al Hilal vai ter que tomar essa decisão, vai ter que deixar um jogador estrangeiro de fora. Se for o Marcos Leonardo, será um favor. Tá certo, galera? Dado o recado aqui, acabou a novela, pelo menos por enquanto, Caio Jorge, temos o Marcos Leonardo e temos outros jogadores aí que o Flamengo está testando. O Castelhano, esquece, já saiu, foi para um time inglês, já saiu do Lazio, foi para o time inglês. O Arias já falou que se voltar para o Brasil, volta para o Fluminense, está muito bem lá, quer ficar no Wolfsburg. Wolfsburg não, é do Wolverhampton. Então, galera, o Flamengo tem que acelerar a parada e focar em outro jogador. Tá certo? Me dê sua opinião, diz o que você acha neste vídeo, que é muito importante a sua presença, mas muito importante a sua presença aqui no canal Flamengão News. Muito obrigado por tudo. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like, ripar, tá? Vai lá no sininho, toca o sininho das nossas notificações. Tem um shopping Flamengão News aqui também para você adquirir produtos. Tudo isso ajuda o canal, tá certo? Vou ficando por aqui, saudações rubro-negras, isso aqui é muito, mas muito Flamengo, pra cima deles!